capítulo 3, do verso 1 até o verso 11 ou 12. Mateus, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Gostaria de meditar com os irmãos hoje sobre preparando para se encontrar com o grande rei. Antes da bênção, arrependimento. Antes da bênção, o arrependimento. Se preparando para encontrar com o grande rei. Verso 3, o verso 1 até o verso 12 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que Deus nos abençoe, irmãos. Fizemos a leitura do verso 1 até o verso 12. Lembrando os irmãos que nós estamos considerando o Evangelho de Mateus, e só relembrando os irmãos também que o evangelista Mateus e também apóstolo, ele escreve para uma igreja que praticamente ela era composta de judeus. E ele faz isso porque os apóstolos já estavam, todos eles quase partindo, né? E era importante que um testemunho a respeito de Cristo fosse registrado. É claro que nós temos aqui 4 testemunhos de Cristo, né? O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então, na medida que os apóstolos estavam partindo para a glória, houve necessidade que se tivesse um testemunho da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E Mateus aqui então escreve para mostrar para aqueles judeus que o rei prometido no Antigo Testamento já tinha chegado e que todas as promessas que Deus havia anunciado no Antigo Testamento também já teve o seu cumprimento no rei. E no caso aqui é o rei Jesus. Os irmãos devem perceber que esses primeiros capítulos de Mateus são capítulos importantes porque Mateus faz uma apresentação do Senhor Jesus Cristo. Ele vai mostrar que Cristo é maior do que Abraão, é maior do que Davi, é maior do que Salomão e é maior do que todos os reis que vieram antes dele. E mostrar que Jesus Cristo era aquele que estava sendo prometido para todos esses homens. Mas não é só isso, ele também vai dizer que Cristo, ele é a manifestação do próprio Deus, vindo salvar o seu povo dos pecados deles. E além disso, ele diz também que o Senhor Jesus é Deus presente. Então, quando Mateus ele começa a falar dessa maneira extraordinária a respeito de Cristo, ele está apontando que aquele homem que vai sentar no trono de Davi por toda a eternidade, ele é um homem extraordinário. É alguém extraordinário, que está acima da humanidade pecadora e de qualquer outro ser que já foi enviado por Deus a este mundo. Então, Mateus tem essa preocupação de mostrar, então, a glória de Cristo, não é?
É bem verdade que nem todos contemplaram isso e conseguiram ver essas verdades. Somente aqueles que foram chamados, que foram remidos, perceberam que, de fato, aquele menino que nasceu em Belém era alguém que tinha algo extraordinário. E os irmãos também podem ver isso, essa preocupação de Mateus, da maneira que os céus e terra são movimentados por Deus no nascimento de Cristo. Anjos descem, anjos sobem, né? Nós vemos estrelas conduzindo homens, pessoas vindo de longe para, de alguma maneira, prestar uma reverência àquele menino que nasceu em Belém. Então, toda essa movimentação que Mateus usa é para mostrar que o rei que está vindo, o rei que está chegando e que chegou, é alguém extraordinário. Extraordinário. Então, lembrando os irmãos que essa é a preocupação de Mateus, de focar na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E ele continua fazendo isso. Ele agora vai falar do enviado do Senhor, que vai preparar o caminho do Senhor, para que pessoas cheguem próxima desse Senhor. Nesse caso, o Senhor Jesus Cristo, que é o grande rei esperado por todos os judeus, e não só judeus, como também gentios. E nós podemos observar, irmãos, que esse relato de João Batista é um relato que está preparando as pessoas para se encontrar com Cristo. Isaías havia dito que antes que o Senhor chegasse, Deus enviaria um porta-voz, Deus enviaria um mensageiro. Por isso que ele vai citar aí no verso 3 que diz assim: porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, João Batista está falando dele mesmo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, viria um mensageiro, esse mensageiro iria preparar o caminho para que o Senhor chegasse. E se o caminho não estivesse preparado, é importante afirmar isso, seria juízo para aqueles que fossem se encontrar com o Senhor. Então, por isso ele vem primeiro, prepara o caminho para que o Senhor, então, faça a sua obra de salvação. Então, irmãos, como que Mateus vai nos ensinando a nos preparar para se encontrar com o Senhor? E que antes que o Senhor, então, nos abençoe, algo tem que ser feito. Então, o que ele faz aqui? Como é que ele ensina isso? Chama a atenção dos irmãos aí para o verso 1 e para o verso 2, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então, 450 anos aproximadamente, ou 400 anos, Deus ficou em silêncio. Não tinha profeta. O que o povo tinha? Tinha apenas o Antigo Testamento. Então Deus ficou em silêncio. Agora, esse silêncio dos 450 anos são quebrados. Então aparece um profeta, aparece um homem pregando em nome de Deus no deserto. E a ideia aqui, então, é que naquela região, todos que estavam ali vão ouvir o pregador, vão ouvir o mensageiro de Deus. O nome dele está aí, João Batista. E fala aqui, pregando no deserto da Judéia. E o conteúdo da pregação dele era o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Como é que nós nos preparamos para ir até o Senhor? Como é que nós nos preparamos para chegar diante do Senhor? Veja que a mensagem do mensageiro aqui, do profeta, é: arrependei-vos. Arrependei-vos. O que significa a palavra arrependimento? Quais são as implicações dela? Quero lembrar aos irmãos que na palavra ou na ideia de arrependimento tem a ver com uma atitude mental, uma atitude emocional e uma atitude de fato, alguém que toma uma atitude de mudar. Então, nesse caso aqui, a ideia é a seguinte, que para nós nos aproximarmos de Deus, conforme a vontade do Senhor, nós temos que passar por mudanças. E mudanças que devem ser mudanças drásticas, plenas, completas, totalmente. A ideia do arrependimento, então, é alguém que, de fato, ele faz uma volta totalmente para Deus. Alguém que pensa diferente de Deus, alguém que vive diferente de Deus, alguém que tem atitudes que não agradam a Deus. Então, quando ele ouve a mensagem do mensageiro, no caso aqui é João Batista, ele precisa responder a mensagem. E a mensagem qual é? Mude totalmente de vida antes que o Senhor chegue. Mude totalmente de vida antes de se encontrar com o Senhor. Então, a mensagem de João Batista é: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus.
Ou seja, irmãos, a ideia do arrependimento, segundo as Escrituras, é o que Lucas nos ensina lá no capítulo de número 10, no verso de número 27. Ele ajuda-nos a entender o que é um verdadeiro arrependimento. Ele vai dizer assim, lá no verso 27, a isto lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, o que é um arrependimento que João Batista está requerendo daquelas pessoas? Antes que elas cheguem na presença do Senhor. Primeira coisa, ela precisa aprender a amar a Deus de todo o coração dela. Ou seja, o pecador não arrependido, ele não ama a Deus, ele não quer Deus, ele não tem prazer em Deus, ele vive de acordo com seus prazeres, com a sua mente, com o seu coração. Então, qual é a mensagem de João Batista? Arrependa-se disso. Se você não ama a Deus, se você não tem Deus como a primeira coisa da sua vida, se você não busca Deus de todo o seu coração, se Deus não é para você a maior e a primeira coisa que você deve ter no seu coração, então ele diz, se arrependa disso e busca a Deus. Então ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É uma atitude que vem da mente, é uma atitude que vem do coração, é uma atitude que abrange todas as nossas emoções. Ou seja, Deus quer o pecador por inteiro e não pela metade. Então, irmãos, o arrependimento deve partir do primeiro ponto, que nós não amamos a Deus como deveríamos amar. Ou seja, nada na minha vida, nada na nossa vida deveria sobrepor ao amor de Deus. Então, João Batista vem preparar o caminho. E ele está dizendo para o povo, vocês não amam a Deus, vocês não querem Deus, vocês não têm prazer em Deus. E quando buscam a Deus, busca por interesses próprios. Então ele diz, se arrependam dessa atitude. Não é isso que Deus quer de vocês. Deus quer que vocês o amem de todo o teu coração. Então ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas não só isso, de toda a tua alma. Ou seja, implica a questão emocional, implica também a questão mental e a disposição de servir. Então você ama a Deus com as suas emoções, você ama a Deus com a sua razão e você ama a Deus com as suas atitudes. Ele diz, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, não é que Lucas está dividindo o homem em 4 partes aqui. Lucas está dizendo o seguinte, olha, com todo o seu ser, você deve amar a Deus. Você deve amar a Deus. Nada pode estar entre você e Deus. Nada pode estar entre você e o seu Criador. Nada pode interferir nesse amor pelo seu Criador. Então Deus deve estar acima de tudo. Então ele diz, arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, meus irmãos, é importante que quando nós nos aproximamos de Deus, temos que nos preparar. Porque o nosso coração vai estar aberto diante do Senhor. O nosso ser vai estar exposto diante de Deus. Lembrem-se de Isaías, quando ele contemplou o Senhor. Ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías entendeu ali? Que Deus estava olhando direto para o coração dele. Deus estava vendo Isaías como ele era de fato. E Isaías se viu como ele é de fato. Porque ele está diante de um Deus santo, perfeito. Ele diz, ai de mim, porque eu sou pecador. Não tem como eu esconder os segredos do meu coração para Deus. Ele está vendo tudo. Ai de mim. Mas qual é o remédio? Qual é a solução que Deus dá? Ele diz, arrependei-vos. Mude a sua maneira de pensar sobre mim. Mude as suas atitudes com relação a mim. Mude as suas emoções com relação a mim. Volte com todo o seu ser para mim. Então João Batista aparece no deserto pregando para aquele povo e dizendo, se arrependam, porque o Senhor está próximo. Se arrependam, porque Deus está vindo. Se arrependam, porque vocês vão se encontrar com Ele. Mas antes que vocês se encontrem com Ele, Ele diz, se arrependam. Se arrependam. Então, meu irmão e minha irmã, como é que nós nos preparamos? E é importante lembrar que mesmo depois da conversão, e mesmo depois de nós sermos crentes, nós temos que praticar o arrependimento quase que todo dia. De examinar o nosso coração, examinar a nossa mente, examinar as nossas atitudes e se colocar diante de Deus e pedir perdão por causa disso.
Há um arrependimento que é para a salvação, mas depois da salvação temos que continuar olhando para o nosso coração e para ver como é que nós estamos diante de Deus e tratar os nossos pecados na presença do Senhor. Então, para irmos ao Senhor, precisamos de arrependimentos. Precisamos mudar de vida e mudar completamente a nossa vida com relação a Deus. Então, João Batista aparece no deserto dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele diz aí, irmãos, então, o arrependimento, essa é a primeira atitude. Ele diz: por quê? Há uma razão, há um propósito, há um porquê. Então ele diz aí: porque está próximo o reino dos céus. Mateus usa a palavra reino dos céus, porque ele é um judeu, está escrevendo para judeus, e como os irmãos sabem, a história ensina que os judeus, eles não colocavam o nome de Deus em vão. É claro que eles foram um pouco exagerados. Não é que Deus diz que não poderia pronunciar o nome dele. Deus não disse isso em lugar nenhum. Mas eles interpretaram assim, então de tal maneira que eles não faziam isso. Então nós temos aqui vimos aqui que Mateus respeitou isso. Né? E ele usa aqui a palavra reino dos céus. Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas a palavra reino aí significa domínio, significa soberania, significa governo sobre todas as coisas. Os Salmos, eles nos ensinam a respeito disso quando eles falam do governo de Deus, como Deus reina e governa sobre todas as coisas. Então, quero ler alguns salmos aqui. Um deles diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, Deus está sentado no trono e ele exerce domínio sobre todas as coisas. Domínio sobre todas as coisas. Ele reina, ele dirige todas as coisas. Nós encontramos ainda, irmãos, outros salmos que fala de Deus como rei. Diz assim, o outro salmo: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Os salmos estão dizendo isso. Que Deus é rei, ele reina sobre todas as coisas. Então, ele é o rei que é o rei supremo. Nós ainda encontramos ainda em outro salmo, a respeito da realeza do Senhor, que diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Então ele diz: reina o Senhor. Ele governa sobre os povos, ele governa sobre todas as coisas, então ele é o grande rei, segundo que as Escrituras assim nos ensina. Não só nesse salmo, mas como em outro, encontramos outra declaração a respeito do reinado de Deus, que diz assim: reina o Senhor, se revestiu de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, formou um mundo que não vacila, desde a antiguidade está firmado o seu trono. Tu és desde toda a eternidade. Então, o Senhor reina. Então, quando João Batista aparece pregando sobre porque está próximo o reino de Deus, ele está falando de um domínio, de um governo que Deus exerce e que agora se manifestou em Cristo Jesus. Então, observe o que ele diz: mudem de vida, porque o Rei do Universo, que domina todas as coisas, chegou. E vocês vão se encontrar com ele. Então ele diz: se arrependam antes que vocês se encontrem com o rei. Então, irmãos, dentro dessa preparação implica arrependimento e uma outra coisa que temos que ter em mente: a percepção de que nós temos um Deus que domina, que governa, que reina sobre todas as coisas. Que é um rei majestoso, é um rei glorioso e que tem poder sobre todas as coisas. E principalmente sobre a nossa vida, sobre o nosso destino. Então, a mensagem de João Batista é essa: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus é a mesma coisa. Está aqui apenas falando de uma manifestação de Deus agora entre os homens. Jesus é aquele que vem e inaugura o reino sobre todas as coisas. Não que Deus não governasse antes, não que Deus não reinasse antes, ele sempre reinou. Mas agora ele se apresenta aos homens como homem, para mostrar o seu domínio, o seu governo sobre todas as coisas. Por que Jesus mandava os demônios se calarem? Por que os demônios corriam até Jesus e se curvavam diante dele? Por que as doenças fugiam de Jesus?
Por que os mortos eram ressuscitados? Por que os cegos viam? Por que as pessoas doentes eram curadas? Os leprosos? Porque ali está o rei do universo. O rei que é rei sobre todas as coisas. O rei que conhece detalhe da criação. E que tem toda a criação debaixo das suas mãos. Então observe que ele diz, arrependei-vos porque vocês vão se encontrar com o grande rei. Não é Davi, não é Salomão, não é Uzias, não é Josias, não é Ezequias, não é Abraão, não é Judá, não é Isaac. Esses homens morreram. São homens, simples homens. Mas este homem que está aqui agora manifestando o reino de Deus sobre todos é o grande rei prometido, o Senhor Jesus. Então, irmãos, entenda uma coisa. Se aproximar de Deus não é se aproximar de qualquer maneira. Nós temos que ir até Ele com um coração sincero, um coração mudado, um coração transformado. E para isso, então, todo o nosso ser deve se voltar para Deus. Todo o nosso ser. Todo o nosso amor deve ser concentrado nele. E toda a nossa vida deve ser dedicada a Deus. E totalmente a Deus. Tudo que eu faço, meu trabalho, os meus estudos, as minhas meditações, as minhas amizades, tudo que eu faço, aonde eu estou fazendo, tudo aquilo deve ser dedicado a Deus. A Deus. Então o profeta diz, arrependam-se, porque Deus está perto. O seu reino está sendo manifestado entre nós e iremos nos encontrar com eles. Então ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista era o profeta do Antigo Testamento. É bem possível que a visão de João Batista a respeito do reino de Deus era uma visão que todos os judeus tinham. Eles acreditavam que viria um homem que iria exercer um certo domínio sobre o império do momento, no caso que seria Roma, e ele então iria estabelecer um governo físico, e aí então iria reinar sobre todas as nações. Mas quando nós olhamos para o livro de Mateus e os demais evangelhos, nós vemos que o reino de Cristo é superior ao reino terreno, porque ele se assenta nos céus e governa o reino espiritual e o reino físico. Ou seja, todo o poder é dado a ele, todo o domínio é dado a ele. De modo que ele reina sobre o Império Romano e ele reina sobre todos os seres do universo. Então, João Batista não tinha ainda essa visão, mas ele diz, está próximo o reino de Deus. Então, o arrependimento é a preparação que nós temos para nos encontrar com Deus. E esse Deus que nós vamos nos encontrar com Ele é o Deus que tem 100% da nossa vida nas mãos dEle. O seu destino futuro depende de Deus e não de você. Não somos nós que traçamos o curso da nossa vida para a eternidade. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é o Senhor Jesus. Coisa que Davi não podia fazer, porque ele era um homem normal e pecador. Coisas que Salomão, com toda a sua sabedoria, não pôde fazer. Coisa que nenhum rei pôde fazer. Somente o Senhor Jesus é que pode fazer isso. Então, pensem nisso. Cristo Jesus é aquele que tem o seu destino nas mãos dele. Presente e eterno. E é ele que vai determinar isso. Então, por isso ele diz, se arrependam porque o reino de Deus está perto. Mas temos mais alguma coisa, irmãos, aí, a respeito desse encontro com o rei. Observe que o profeta, ele vai dizer em nome de quem que ele vem. Aí no verso 3, diz assim, verso 3 e 4. É importante dizer que não só a voz do profeta, como a vida dele está mostrando alguma coisa. Ele diz assim, porque este, no caso, João Batista, né? Este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. E sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Sempre é importante nós ouvirmos o mensageiro e também olharmos para a vida do mensageiro. Porque tanto a sua palavra, ela tem sentido como a sua vida. Observe que ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele vem em nome do Senhor.
A mensagem de João Batista não é dele. Não foi ele que inventou isso. Ele não teve um sonho e diz, olha, assim diz meu sonho. Não. Ele está dizendo que quem disse para ele foi o Senhor. Ele é a voz do Senhor que clama no deserto. Por isso o povo deveria estar atento à voz do profeta. Mas também, irmãos, a vestimenta do profeta quer dizer alguma coisa. Eu falei aqui de manhã que ele usava uma roupa aí de pelos de camelo e a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Simples assim. Nós não precisamos criar muitas coisas ao redor disso. Mas há um detalhe. A semelhança dos demais profetas, João Batista, ele vem de lá do deserto, e observe que ele vem num aspecto de pobreza. Alguém que aparentava ser pobre. E, normalmente, essa vestimenta dele, a semelhança de Elias, estava apontando para alguma coisa que estava acontecendo na sociedade. Ou seja, ele vem pregar para uma sociedade que estava mergulhada na luxúria, na avareza, na ganância. Então, o Senhor manda um mensageiro simples, vestindo uma roupa simples, pobre, e comendo uma alimentação simples. E essa atitude do profeta também era uma mensagem para o povo. Vocês permitiram que as bênçãos de Deus, que são legítimas, que são verdadeiras, vocês adoraram as bênçãos em vez do Criador. Vocês se mergulharam nas bênçãos em vez de buscar primeiramente o Criador das bênçãos. Então, João Batista, a vida de João Batista foi uma mensagem para a época que ele viveu. Ou seja, um homem aparentemente pobre, um homem aparentemente simples, vem pregar para uma sociedade que estava mergulhada na luxúria, na avareza, na arrogância, no orgulho. Percebe? Usando os meios de Deus, usando a criação de Deus em seu próprio favor. Em seu próprio favor. E como que estivesse adorando a criação em vez do Criador. Então ele aparece pregando, dizendo, eu vim em nome do Senhor. E a mensagem do Senhor é essa: arrependam-se dos seus pecados. Amados irmãos, é importante que a gente entenda um pouco isso. Porque nós vivemos numa sociedade assim. Veja bem, Deus não proibiu o homem de desfrutar da criação. Não, ele diz, comei de tudo. Ele deu ordens a Adão para que ele desfrutasse da criação. O problema é quando nós fazemos da criação, quando nós fazemos das bênçãos de Deus, o ponto mais alto da nossa vida. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quando você ora, você mais pede ou você mais agradece? E quando você pede mais de Deus ou mais do que Deus pode fazer para você? Não é verdade que crentes têm agido assim? Quando um crente mais ou menos vê um crente pobre, ele fala, mas você não pode ser pobre. Não é? Isso aí é contradição. Onde já se viu uma coisa dessa? Não é? Você é um crente, você não tem fé, e até muitas vezes questiona a fé. Agora, veja como João Batista veio vestido. E por que ele veio vestido assim? Ele veio alertar a sociedade, que era uma sociedade materialista, que olhavam para as pessoas e achavam que as bênçãos de Deus é porque a pessoa tinha mais bens materiais. E aqui está um homem de Deus. Um homem que desde o ventre da mãe era cheio do Espírito Santo. Filho de um sacerdote. Enviado para preparar o caminho do Senhor. E vem se alimentando de coisas simples e vestindo uma roupa simples. Então, irmãos, é importante que nesse caminho do arrependimento, nós precisamos saber qual é o Deus que está governando o nosso coração. Deixa eu perguntar para você, o que você tem medo de perder na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Um pastor puritano, certa vez, fez o seguinte. Ele catou a Bíblia e começou a orar. E na oração dele ele dizia, Senhor, não nos tires as Escrituras. Não permita que as Escrituras seja silenciada entre nós. E ali então ele começou a orar e dizendo, Senhor, não nos afaste da Tua palavra. Não endureça o nosso coração com relação ao Senhor e à Tua palavra.
Então, por todo momento, ele passou a orar dessa maneira, porque ele estava mostrando que o bem mais precioso para ele é Deus, e é a voz de Deus. Esse era o medo que ele tinha, de perder a palavra, de perder o Senhor, que era o maior tesouro para ele. Qual é o maior medo que você tem? O que você tem mais medo de perder na sua vida? Esse é o seu Deus. Esse é o seu desejo. É para esse que você vive todo o tempo. É esse que você ama de todo o coração. É para essa sociedade que João Batista veio pregar. E ele diz: arrependam-se, porque o Senhor está próximo. O Senhor está próximo. Então, irmãos, arrependimento implica nisso. Eu me arrependo e volto a Deus com toda a minha força. Eu me arrependo porque Deus está perto, Ele reina, Ele domina sobre a minha vida. E é importante entender que o arrependimento envolve tirar ídolos do nosso coração. Nós temos ídolos no coração. E esses ídolos do coração que faz muitas vezes, ou que traz muitas vezes problemas entre nós e Deus. Por que você mais briga? Você já parou para pensar nisso? Por quem você mais discute? Por que coisa você fica mais triste? O que mais te desagrada quando acontece com você? É por causa de Deus? Quando você vê pessoas pecando contra Deus? Blasfemando contra Deus? É aquilo que você mais gosta que se torna o seu ídolo. E João Batista vem para essa sociedade dizendo: eu sou o mensageiro do Senhor. Eu sou o profeta de Deus. E fala em nome de Deus. E as vestimentas de João dizia algo para aquela sociedade que vinha até ele. Vocês se permitiram mergulhar na luxúria, na ganância, na avareza. Fizeram da criatura o ídolo do seu coração. Então, irmãos, é importante que você pense nisso. O que você tem mais medo de perder nessa vida? E é isso que é o seu Deus. Então veja bem, se não for o Deus das Escrituras, se não for o Senhor Jesus, você precisa se arrepender e mudar de vida. Senhor, não é o Senhor o meu bem maior. O crente, ele fala isso para Deus. Ele não teme em dizer para Deus: Senhor, de fato eu não amo de todo o coração. De fato eu não o amo de toda a minha força. De fato eu não o amo de toda a minha mente. E é por isso que eu estou vivendo assim. Desobedientemente, de qualquer jeito, sem olhar para as regras que o Senhor estabeleceu, sem buscar o Senhor de todo o coração. Então João Batista, ele vem preparar o caminho, mas ele diz: se arrependam antes que o Senhor chegue. Compreendam isso. Que se no dia do Senhor Jesus nós não estivermos com o coração totalmente para Ele, nós não vamos daqui. Nós vamos para outro lugar. Só entrará na glória aqueles que colocaram toda a sua vida e todo o seu coração no amor a Cristo Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas temos mais alguma coisa, irmãos, a respeito disso. O arrependimento verdadeiro dá sinais. E veja que João Batista, a partir do verso 5, ele diz assim: então saíram ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja bem, essa multidão corria até João. E João estava observando a multidão. Ele estava pregando e estava batizando. Então, observe que ele diz aí: então saíam a ter com ele toda aquela região ali de Jerusalém, da Judéia, do Jordão, ia ter com ele. E aí então João Batista batizava essas pessoas. E o que elas faziam? Elas confessavam os seus pecados. Arrependimento requer confissão de pecados. Confissão de pecado é você abrir o seu coração para Deus e dizer para Deus que pecado você tem cometido contra Ele. Todo pecado é contra Deus. O Salmo 51 deixa muito claro isso.
Davi diz assim: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Que tipo de pecado Davi tinha cometido? Davi havia cometido um adultério, Davi havia cometido um assassinato. Davi, como rei, em vez de ele ir para a guerra, ele estava lá no seu palácio dormindo e cuidando lá de nada. Então, ele havia quebrado uma série de regras, de leis de Deus. E ele diz que esses pecados que ele havia cometido foram cometidos contra Deus. Ele diz: pequei contra ti. Arrependimento, irmãos e ouvintes, requer confissão sincera de pecados. Pequei contra ti, Senhor. Pensei mal, falei mal, agi mal. Então, o verdadeiro arrependimento diz isso. Então, é dito que na medida que João Batista ia pregando, ele ia batizando, e as pessoas iam confessando seus pecados, dizendo: eu sou pecador. E confessar pecados significa também abandonar pecados. Não é só dizer que pecou e continuar fazendo. Não, se eu pequei, eu confesso o pecado e abandono eles. Abandono eles. Definitivamente, totalmente. E nunca mais os pratico diante do Senhor. Então fala que eles confessavam pecados. Isso é sinal de verdadeiro arrependimento. Uma pessoa que é de fato tocada pelo Espírito Santo, uma pessoa que de fato foi transformada pelo Espírito Santo, ela confessa os seus pecados. E ela abandona os seus pecados. No primeiro sermão de Pedro, lá em Atos 2, ele diz isso: vocês mataram o Senhor Jesus, vocês crucificaram o Senhor da vida, vocês desprezaram o Senhor, não creram nele. E aquela multidão ouviu e fala que os corações dela se tornou um coração pesado. Ele diz: o que faremos, varões, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos, para que sejam cancelados os seus pecados. E eles confessaram, e eles foram perdoados. Confissão de pecado, irmãos, é algo importante na vida. Você precisa dizer para Deus o que você fez de errado. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. E precisa mudar de atitude. Isso é arrependimento. São frutos do arrependimento. E ele diz mais ainda: vendo a multidão, no verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Parece que esses fariseus e esses saduceus querem participar do batismo como uma maneira de, talvez, ludibriar Deus. Usar da religiosidade, não é, para dizer: olha, mas eu sou um crente que faço o que tem que fazer. Eu estou sendo batizado, estou indo para o batismo, eu estou ouvindo o profeta. Veja bem, Deus não quer religiosos, Deus quer crentes. Pessoas mudadas, transformadas. Eles estão usando da religião para talvez achar que poderia enganar João Batista e enganar a Deus. Mas João Batista, percebendo isso, ele diz: cobras, quem ensinou vocês a fazer isso? Quem disse para vocês que vocês podem fugir de Deus, da ira de Deus? Que podem ludibriar Deus? Parece, irmãos, que há momentos na vida que nós achamos que podemos enganar Deus. Quando nós mentimos, quando nós traímos alguém, quando nós cometemos pecados ocultos, mas Deus não está vendo, Ele não vai. Não pense que isso é verdade. Não pense nisso. Não permita que isso passe pela sua mente, porque Deus vê. Ele sonda os corações. É isso que Jeremias diz, que ele esquadrinha os corações, ele vê cada detalhe do nosso coração. Davi diz isso no Salmo de número 139, que ele diz que antes que a palavra me saia da boca, o Senhor já sabe. Não tem como fugir de Deus, não tem como se esconder de Deus. Então, João Batista diz: quem ensinou vocês? Quem que induziu? Quem que tentou vocês a fugir da ira de Deus? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. A igreja é uma bênção. E nós temos que fazer parte de uma igreja verdadeira. Todo crente quer ter comunhão. Ele escolhe uma igreja, ele vai para uma igreja onde ele vai adorar o Senhor. Mas entenda uma coisa: ser batizado, participar da ceia, dar dízimos e ofertas, não significa salvação. Não significa salvação. Talvez nós fazemos isso como um tipo de
desencargo de consciência. Ou mesmo como fazíamos antes de sermos crentes, né? Tinha algum tipo de culto, né? Então aí ela dava uma oferta como se Deus depois iria te abençoar por causa daquilo. É usar da religião como um meio de querer enganar a Deus. E João Batista diz: quem vos induziu a fazer isso? Aí ele diz no verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Ou seja, frutos dignos de arrependimento é abandonar os pecados. Uma ilustração muito simples. Havia uma senhora que, honrosamente, como qualquer um outro trabalho, ela trabalhava de empregada doméstica, e essa mulher veio à conversão. E na pergunta do conselho para aquela mulher, o presbítero perguntou: como é que você pode provar para mim que você de fato é uma verdadeira convertida? A mulher pensou, daí ela diz: olha, antes da minha conversão, eu costumava varrer a casa e jogar o lixo debaixo do tapete. Agora eu não faço mais isso. Percebe? Antes da minha conversão, eu costumava chegar atrasado e dar desculpa pro patrão. Agora eu chego no horário. Arrependimento. Pessoas mudam. Atitudes mudam. Porque percebem uma coisa: pecado é contra Deus. E João Batista diz: produzam frutos. Mostrem que de fato vocês se arrependeram. E não fiquem escondendo atrás da religiosidade. Porque isso não vai impedir que Deus venha até vocês e os discipline, os punam. Porque não tem como fugir da ira de Deus. Da ira de Deus. E tinha um outro argumento que eles usavam, está no verso 9. Ele diz assim: e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E tinha um outro argumento ainda que eles usavam: nós somos filhos de Abraão, o amigo de Deus, aquele que Deus fez aliança, então nós somos descendentes deles. Se Deus amou Abraão, ele também nos ama, porque nós somos filhos da aliança. Filho de crente não é crentinho. Assim como filho de pastor também não é crentinho. Eu já alerto os meus filhos desde já. Eles não vão herdar de mim salvação. E embora eu deseje que eles sejam salvos, mas eu não vou garantir isso para eles. Salvação é algo individual. Não vem por herança. Não é porque eu sou descendente de Abraão que eu vou ser salvo. Não. João Batista diz para eles o seguinte: espera aí. Se Deus quiser, ele pode encerrar essa geração e, a partir das pedras, ele pode fazer outra geração para Abraão. Não precisa de vocês. Esse é o poder de Deus. Então, ele diz: não se escondam atrás de Abraão, porque Abraão deu frutos de arrependimento. Ele mudou de vida, ele foi para Deus. Então, vocês façam igual a ele. Se arrependam e mudem de vida. E não fique dizendo: sou filho de Abraão, porque Deus pode cancelar essa geração e das pedras fazer outra geração para Abraão. Deus não está limitado e nem preso à nossa religiosidade. Então, irmãos, uma outra coisa que João nos alerta: viver religiosamente não é sinal de conversão verdadeira. E fala isso para os irmãos. E façam isso. Analise sempre o seu coração. Por que você frequenta uma igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você participa da ceia? Veja bem, se isso não for movido pelo seu amor a Deus, você está acarretando sobre você ira sobre ira. Mas então eu vou me afastar e vou embora. Bom, piora. Piora. E eu vou dizer por que piora. Porque se você ouve a mensagem, se você escuta a exortação de Deus, se você ouve as Escrituras e não muda de vida, o juízo aumenta. Mas não vou ouvir mais. Aumenta mais ainda. Porque Deus tem dado testemunho. E na medida que Ele dá testemunho, nós recusamos o seu testemunho, a sua palavra, o juízo é maior.
Jesus falou isso para algumas cidades penitentes. Ele chegou em Betsaida e Corazim e disse assim: ai de vós, porque no dia do juízo, Sodoma e Gomorra vai ser menos punido do que vocês. Porque se lá em Sodoma e Gomorra fossem feitos sinais e eles vissem aquilo que foi feito aqui, muitos teriam se arrependidos. Mas vocês viram, vocês ouviram e não se arrependeram. Ai de vós, Betsaida e Corazim. E o mais difícil de ler esse texto, irmãos, é que a palavra ai, ali, não é ai cuidado, não. Ali é um ai condenatório. Ou seja, a sentença já estava sobre Betsaida e Corazim. Quando Jesus fala assim, ai de vós, Betsaida, ai de vós, Corazim, ele está dizendo que vocês já estão condenados para o juízo. Não é que iria acontecer. Essa expressão ai no Antigo Testamento é a mesma coisa. Lá em Isaías, os 6 ais de Isaías, quando diz, ai desse povo que fica se embriagando, ai desse povo que é materialista, ai desse povo que não atende os pobres, ai desse povo que faz isso e aquilo. Esse ai lá em Isaías era um ai de juízo, ou seja, não tem mais recurso. Vocês estão condenados e vão sentir agora a ira de Deus, porque antes de acontecer isso, Deus já havia anunciado. Deus já havia chamado ao arrependimento e eles não tinham ouvido. Então ele diz, ai de vocês, porque agora o juízo vai vir. Então, irmãos, não se escondam atrás da religiosidade. Sejam crentes de fatos. Sejam verdadeiros filhos de Deus. Vivam para Deus, para a glória de Deus. E é assim que você vai entender o que é ser religioso e ser um crente verdadeiro. E não fique dizendo, não, mas eu sou um fariseu. Sou uma pessoa zelosa, eu cuido da lei, eu leio a lei, eu explico a lei. Ah, não, mas eu sou aqui um saduceu. Eu creio no que Moisés escreveu. Eu sei que Moisés era um homem de Deus. Não adianta você dizer isso. Você precisa ser. Ah, mas eu sou filho de Abraão. Isso para Deus não vai adiantar. Versículo 10 diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e é lançada ao fogo. Ou seja, o juízo já está presente. O juiz já está com seu machado na raiz. Se a árvore não produz, será cortada. E qual o destino dela? Lançada ao fogo. Juízo. Juízo. Então, irmãos, e essa expressão já está posto o machado à raiz da árvore, é algo que João está tratando no presente. Já está acontecendo. É isso que João está dizendo. O machado de Deus já está agindo. Ele está cortando a raiz daqueles que não produzem bons frutos. Bons frutos. Então, irmãos, o arrependimento é uma volta total para Deus. O arrependimento leva a gente a ter consciência do domínio e do governo de Deus. O arrependimento ele é fruto de ouvir a mensagem de um pregador verdadeiro que foi enviado por Deus. E é importante que se olhe não só para a mensagem, mas para a vida do mensageiro. Aqui no caso de João Batista, ele está condenando aquela sociedade da forma que eles viviam. O verdadeiro arrependimento requer confissão de pecados. O verdadeiro arrependimento não faz com que a pessoa fique vivendo uma vida religiosa, mas ela vive completamente para Deus. O verdadeiro arrependimento nos dá uma noção do juízo vindouro. Está às portas. E por fim, irmãos, o verdadeiro arrependimento produz bênção. Versículo 11 e 12 diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo. Aqui nós temos bênção. João Batista fala assim: o meu batismo é com água. É o que eu posso fazer. Mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso.
Essa expressão que João Batista usa para mais poderoso é uma referência a Deus no Antigo Testamento. Deus é chamado de todo-poderoso no Antigo Testamento. Então ele está dizendo que o Senhor Jesus, ele é todo-poderoso. Então ele vem, ele é mais poderoso. E ele diz que quando ele vier, né, e João Batista diz, olha, eu não sou digno, mostrando a sua humildade aqui, eu não sou digno de levar as suas sandálias. Mas ele disse, mas esse que vem, ele tem poder e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quero lembrar aos irmãos que a promessa do Espírito Santo está lá em Joel, capítulo 2. Diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre todos, tanto homens quanto mulheres, como crianças e adultos, como servos e servas. Ou seja, não teria mais distinção. Lá no Antigo Testamento, nós normalmente víamos o Espírito Santo vindo sobre os reis, sobre os profetas, sobre o sacerdote, ou um líder que Deus levantava para dirigir o povo. Agora, é dito que não será mais assim. Todos agora irão experimentar do derramamento do Espírito Santo. Ou seja, isso aqui é bênção de Deus. Todos aqueles que são chamados, todos aqueles que se arrependem verdadeiramente, eles são batizados com o Espírito Santo, são selados com o Espírito Santo e são habitados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ou melhor, Paulo diz isso. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim, lá no capítulo 1, do 13 diante, ele fala assim, em quem vós também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí ele diz no verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, todos que ouviram o evangelho, todos que creram no evangelho, todos que se arrependeram verdadeiramente, o que aconteceu com eles? Foram batizados com o Espírito Santo de Deus. São habitados com o Espírito Santo de Deus. São guiados, como nós falamos aqui ontem, pelo Espírito Santo de Deus. São dirigidos e cuidados pelo Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito se manifestam em pessoas que são verdadeiramente convertidas. Entenda uma coisa. Eu não, assim, todos têm dons, mas os dons não são garantias de salvação. A garantia que você é batizado pelo Espírito Santo é essa aqui, ó, que o apóstolo Paulo diz. E é assim que as pessoas vão te conhecer como crentes. Ele diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então veja bem, se eu tenho Espírito, eu amo. Se eu tenho Espírito, eu tenho o coração cheio de alegria. Se eu tenho Espírito, o meu coração está em paz. Se eu tenho Espírito, eu sou alguém paciente. Se eu tenho Espírito, eu sou uma pessoa mansa. Eu não fico brigando por qualquer coisa. Eu não fico discutindo pelos meus direitos. Eu estou pronto a abrir mão de tudo isso e ser ofendido ainda sem me ofender. E diz mais ainda, tem domínio próprio, controla os seus sentimentos, controla os seus desejos, porque não é uma coisa natural nossa, é uma coisa do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo em nós. E esses dons se manifestam em um conjunto só. Percebe? Essa é a bênção. Habitados e purificados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E diz mais aí, ó, no verso 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso aqui é importante porque João está usando uma linguagem dos dias dele, né, e o povo ali conhecia muito bem isso, que era um celeiro, que era uma eira, onde colocava ali o trigo, né, para tomar sol, né, e sabiam que era a pá, e ele está usando esses exemplos para dizer o seguinte, que primeiramente, além de serem batizados com o Espírito Santo, o que vai acontecer mais ainda? Ele diz, a sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Ou seja, o Senhor Jesus, além de nos batizar com o Espírito, ele também nos purifica dos nossos pecados.
Já citei para os irmãos isso, né? Lutero estava morrendo, ou à beira da morte. Segundo alguns, diz que o diabo veio tentá-lo, trazendo uma lista de pecados. Ele diz: esses pecados você cometeu. Aí Lutero leu a lista e diz: de fato, cometi mesmo. Aí Satanás traz uma lista maior ainda, mas tem esses outros aqui. Ele diz: de fato, também esses pecados eu cometi. Mas o sangue de Cristo me purificou de todos eles. Purificados, limpos, batizados e limpos. E não somente isso, recolherá o seu trigo nos celeiros. Ou seja, somos batizados, somos purificados e somos guardados em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz: ninguém pode nos separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. Judas, quando escreve a sua carta, ele diz isso para a igreja da qual ele está escrevendo. E como é confortante nós ouvirmos isso. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, e o irmão Tiago, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Todos os crentes são guardados em Cristo Jesus. Ninguém, nada pode nos tirar de Cristo Jesus. Então, ele nos guarda. E mais uma coisa, irmãos, que acontece aí. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, nós somos batizados, nós somos purificados, nós somos guardados e somos libertos, livres da ira futura. Enquanto a palha será queimada, isso aqui é juízo, ele está falando daqueles que não creem nele, que não se arrependeram e não foram até ele, serão lançados na fornalha, que arde com fogo e enxofre. Os crentes não precisam ter medo do inferno, porque eles não vão nem passar perto. Porque em Cristo, nós fomos livres da condenação eterna. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. Já está condenado. Mas quem crê tem a vida eterna. Essas são as bênçãos, irmãos, para aqueles que se arrependeram e se arrependem verdadeiramente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Como está a sua vida com Deus? Talvez o seu coração está lutando com você. Mas não vou nem ouvir. Não tem problema. Mas eu vou perguntar mesmo assim. Como está a sua vida com Deus? Existe na sua vida algum pecado que você não confessou ainda? E você fica guardando ali, alimentando? Tiago diz que a cobiça, ela concebe o pecado. E uma vez que o pecado é concebido, vem a morte. Nasce a morte. Então, é importante, meu irmão e minha irmã, que nós analisemos o nosso coração. Como está a nossa vida com Deus? Você tem confessado a Deus seus pecados e tem abandonado eles? Não brinquem com o pecado. Porque brincar com o pecado é brincar com Deus. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O pecado provoca a ira de Deus. E quando Deus se ira, ele traz juízo sobre a terra. Não pense, os irmãos, que a pandemia, as crises que estão acontecendo nos países, é simplesmente uma questão política, não é. É as mãos de Deus. Talvez nós tentamos nos enganar e então colocamos uma máscara. Não, mas isso aí é isso. Não, não é. É Deus agindo. As pandemias, a pobreza, a fome, a escassez.
A mortandade, a violência é disciplina de Deus, é castigo de Deus. Porque o mundo está mergulhado no pecado. E é assim que nós temos que olhar. Quando Amós fala para o seu tempo, ele diz: vejam a violência, vejam a ganância, vejam as autoridades julgando contra o justo. O que é isso senão o juízo de Deus? Deus chamando o povo a arrependimento. Então, irmãos, precisamos abandonar o pecado. Precisamos confessar o pecado. E precisamos deixá-lo. Mas é importante dizer, como é que está a sua vida? Como você vai se encontrar com o Rei? No encontro, não haverá mais como se arrepender. O reino de Deus está entre nós. Devemos sempre buscar o arrependimento. Que Deus assim nos abençoe, amados irmãos, e que Deus nos ajude e nos dê um coração sensível ao pecado e sensível à justiça de Deus. Amém. Nós vamos, nesse momento, passar para a cerimônia dos dízimos e ofertas. Os irmãos que vieram preparados para fazer, poderão fazer na medida que o hino for cantado. Nós vamos cantar o hino 282 mesmo. E os irmãos que vieram preparados poderão fazer a entrega dos seus dízimos e ofertas. Hino 282. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se encontramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes nesse pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa, Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, e conhece os escolhidos seus. Cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na
cruz já fez a nossa redenção.